No livro tema, volume 2, né, livro de sala, vamos fazer a atividade 5, que começa na página 33. Depois vocês vão fazer a atividade 5 no livro de casa também, tá bom? Então, aqui na primeira questão, nós temos uma frase dentro desse quadro. E aí, a segunda questão quer que você responda oralmente, só que aqui vocês vão ter que escrever a resposta, tá bom? O que a frase acima comunica, né? Qual é o aviso, o que é que ele está dizendo aqui nessa frase. 3. Leia e responda aos itens abaixo, de acordo com a frase da questão 1. Então, de acordo com essa frase, você vai responder esses itens aqui. A. Quem deve gostar de preparar algumas receitas? Então, quem foi que, na frase, né? Quem é que deve gostar de preparar algumas receitas? B. Por que algumas vezes se sente confuso? 4. A frase que você leu é uma frase curta, uma frase média ou uma frase longa? Vocês vão analisar aqui o tamanho dessa frase, né? Lembrando das frases das atividades anteriores, né? Vejam só que essa frase tem 3 linhas. Será que ela é uma frase curta, média ou uma frase longa? 5. Identifique e localize na frase os sinais de pontuação presentes nelas. Pois depois responda as perguntas. A. Qual é o nome deste sinal aqui, ó, que está dentro do parêntese? Quando e para o que foi usado na frase? Então, vocês vão procurar esse sinal de pontuação que está aqui dentro, vocês vão procurar aqui nessa frase. Quando foi que ele apareceu e para que foi que ele apareceu? Você vai escrever aqui. B. Qual é o nome deste sinal aqui, ó, que está aqui dentro? Quando e para que foi usado na frase da questão 1? 6. A frase que você leu na questão 1 é formada por 21 palavras. Escreva abaixo uma frase que responda à pergunta do título do teste que você elaborou. Você é uma pessoa solidária? Mas atenção para as regras da escrita da frase. Primeira regra, a frase deve ter no mínimo 12 palavras, então tem que ser uma frase média, né? Deve ter sinais de pontuação, como vírgula e ponto final. Então, vocês vão pensar em uma frase que sirva para responder essa pergunta: você é uma pessoa solidária? Tá? E prestando atenção para que a frase tenha as 12 palavras e que tenha sinais de pontuação. Refletindo sobre as palavras, aqui nós temos 3 fichas, certo? 3 palavras. E vamos usar essas palavras nessas atividades aqui, ó. Algumas vezes, na escrita de uma determinada palavra, podemos encontrar outras palavras, né? Veja o exemplo e, em seguida, descubra outras palavras. Então, por exemplo, panela. Dentro da palavra panela, existe a palavra ane. Olha só, se tirar o P e o lá, né, fica ane. Tem também a palavra nela, e também pode ter a palavra ela aqui, ó, no final, tá vendo? E aí vocês vão pensar aqui que outras palavras eu posso ter dentro da palavra supermercado e que outras palavras eu posso ter dentro da palavra ingredientes. 3. Observe e leia as fichas abaixo. Em seguida, pesquise, localize e pinte as palavras das fichas no texto. Você sabe se virar na cozinha? Então, você vai pesquisar as palavras que tem aqui, ó, lá no texto. 4. Leia as palavras abaixo em voz alta, depois responda as perguntas. Então, tá aqui a primeira palavra e a segunda. A. As palavras são pronunciadas da mesma maneira? E aí? Vocês emitiram os mesmos sons quando pronunciaram as duas palavras? Por quê? B. Qual é o nome do sinal que está na penúltima letra da segunda palavra? Essa segunda palavra aqui, ó, na penúltima, né? A que vem antes da última, tem um sinal. Qual é o nome desse sinal aqui? C. Que outras palavras você conhece e que possuem esse sinal? Você vai escrever aqui pelo menos 2 palavras que também tenham esse sinal que vocês viram na segunda palavra dessa questão. 5. Forme uma frase em que as 3 palavras das fichas estejam presentes, ou seja, a palavra cozinha, bolo e forma tem que estar nessa frase que vocês vão criar aqui.
tá? E prestem atenção para esses critérios aqui, ó, essas orientações que a frase de vocês devem seguir. Primeiro, ela deve ter um sujeito, né? Alguém que realiza, que realizou ou realizará uma ação. Deve ter um verbo, ou seja, uma ação do sujeito. Deve ter diferentes pontuações. E deve ser criativa, lógico, né? E também deve comunicar algo de modo claro e compreensível. Então, vocês vão elaborar uma frase, né, bem clara, bem compreensível, com essas 3 palavras aqui. 6. Leia para todos da turma a frase que você escreveu. Essa daqui vocês não vão fazer, tá? 7. Leia a palavra abaixo. Então, aqui nós temos uma palavra. Em seguida, você vai formar novas palavras a partir de uma letra ou uma sílaba da palavra bolo. Veja exemplo. Por exemplo, aqui, ó, da palavra bolo, ele formou tolo. Bolo, ele formou bola, né? Então, você vai pensar aqui em novas palavras que também podem ser formadas, né, a partir dessa palavra bolo.